no outro espaço. E então eu me sinto em casa. Veja, o Morro Grande, opa, me molhei um pouquinho aqui. Se eu fosse presbiteriano já tinha sido batizado outra vez, né? Me sinto privilegiado estar aqui com vocês, porque essa também considero como sendo uma casa e parte não, né? Sou dessa família também. Amém? Bom, diante de tantos desafios que você tem vivido, Deus colocou no meu coração uma mensagem nessa noite, até porque vocês estão neste mês vivendo esta parte e essa dinâmica do afim. E vocês já falaram sobre assiduidade, falaram sobre fidelidade, já ouviram, já foram ministrados. E o pastor Edson Plaza e o pastor Ivo me pediram que eu estivesse falando um pouco sobre integração. Então hoje eu também vou falar a vocês sobre algo que Deus tem para a vida de cada um, para a vida da igreja de Jesus Cristo aqui em Morro Grande. Eu quero começar desafiando você a pensar nesta noite comigo o que posso fazer por esta igreja. O que é que você pode fazer pela sua igreja? O que é, não o que você está fazendo, mas o que é que Deus quer que você faça pela sua igreja, por esta igreja. Eu tenho aprendido muito, eu gosto de usar nos meus sermões algumas ilustrações. Eu gosto muito de usar ilustrações de animais, de aves, leio bastante sobre eles, pesquiso, e quero usar nesta noite, convidei uma amiguinha para fazer parte da nossa mensagem. Quero apresentar a vocês a senhora tartaruga. As tartarugas têm uma lição de vida muito interessante. As tartarugas nos deixam uma lição de experiência extremamente importante. São animais migratórios. As tartarugas são conhecidas como viajantes do mar. Estima-se que para cada 1000 tartarugas nascidas, tão somente uma ou duas chegam à idade adulta. De 1000, uma ou duas chegam à idade adulta. Elas levam 30 anos para se tornarem adultas. 30 anos. Eu tenho uma tartaruguinha lá em casa. Minha filha, né? Minha filha, cágado, né? Jabuti. Essa aqui são tartarugas marinhas. Nessa altura, dos 30 anos, elas realizam muitas viagens transcontinentais. Elas podem percorrer cerca de 5.000 quilômetros. Imaginem, 5.000 quilômetros em 2 a 3 meses de viagem. E depois, nesse processo de 5.000 quilômetros, 2 a 3 meses, elas fazem isso voltando às praias onde nasceram para desovar. A tartaruga volta ao seu destino de nascimento para desovar. Aqui no nosso litoral brasileiro, o período de desova é de dezembro a junho. E durante vários anos, em intervalos de 2 a 5 anos, estas tartarugas vêm à terra 3 a 5 vezes durante a época de desova. Elas vão e voltam e colocam os seus ovos. Colocam os seus ovos escondidos, pode passar a próxima, escondidos na areia. Olha o jeitinho dela lá, o tamanho dela, quase que enfiada num buraco, na areia. E então fazem a postura, libertando de cada vez cerca de 100 a 120 ovos, de 3 a 5 vezes. Então, elas liberam cerca de até 500 ovos numa mesma época. Ovos branquinhos que parecem um ping-pong, bolinhas de ping-pong. E aí depois saem aquelas tartaruguinhas maravilhosas
para o mar. E aí, estas tartaruguinhas vão seguir o mesmo ciclo. De 1000 que saem, talvez destas 3, 6, 8, 9, talvez uma ou duas, ou talvez nenhuma delas sobreviva. Mas a que sobreviver vai continuar o ciclo da vida. Ela também vai caminhar, ela vai crescer, ela vai se tornar adulta. E ela vai então, num determinado momento, caminhando quilômetros e quilômetros, andando em muitas viagens transcontinentais. Vai chegar um dia que o seu corpo vai dizer, vai apontar: você precisa retornar aonde você nasceu, e aonde ela estiver, ela retorna ao lugar de origem. E se ela chegar ao lugar de origem e perceber que existe alguma coisa naquele lugar que impede a desova, ela vai para o lugar mais próximo daquele lugar de origem. É fantástico isso, é fantástico. E o que nós podemos aprender com uma tartaruga? É que a tartaruga possui um retorno e uma saída. Existe um retorno e uma saída. É como se ela saísse para o mundo. Ela nasce e sai para o mundo e volta para o seu verdadeiro habitat, para reproduzir. Ou seja, ela se mistura às demais tartarugas, porém ela tem o seu lugar único. O que isso tem a ver com você? O que isso tem a ver com a igreja? Eu vejo a igreja assim. Eu vejo a igreja da mesma forma. Não como uma tartaruga que anda devagar, pelo contrário. Mas ela está de forma particular no seu dia a dia, envolvida neste mundo em vários níveis, lugares e contexto. É uma igreja que se espalha por esta São Paulo, é uma igreja que faz e acontece, é uma igreja que se divide em muitos contextos, é uma igreja que se divide em áreas, é uma igreja que se divide em responsabilidades, é uma igreja que se divide em compromissos, é uma igreja que se divide em atitudes, é uma igreja que está no mundo. Ela sai. Daqui a pouco você, depois que passar na cantina, hoje vai ter cantina, amém? Amém. Vi que a cantina hoje vai ser fraca, hein? Amém, irmãos? Sei lá, isso. Depois que terminar o culto, você vai passar na cantina, vai para a sua casa. E aí começa a sua vida. A igreja no muro. A igreja nos vários níveis, lugares e contextos. Porém, ela sabe que existe um lugar que ela precisa retornar. Você, igreja, está no mundo, mas no seu coração, na sua mente, está pulsando o seu compromisso de retornar. Retornar para onde? Esse lugar é o seu habitat, é onde você reproduz. Você precisa retornar, porque é onde você reproduz a sua igreja. Você retorna para o seu habitat, para o seu corpo, para a sua família, para a sua, entre aspas, moradia. É onde ela se dá, para que vidas nasçam. A igreja, quando está junta, ela está se auto-ministrando, ela está se dando para que vidas nasçam também. Uma tartaruga, ela retorna depois de muito tempo e ela se dá, ela produz, ela reproduz vidas. Quando ela reproduz, ela desova e ela vai. E ela deixa então que os seus filhotinhos cresçam, que os seus filhotinhos se desenvolvam. Mas ela contribui para o nascimento, para a reprodução. A igreja também contribui para que vidas nasçam, para que vidas reproduzam, para que vidas continuem os ciclos. Que ciclos? Ora, se uma vida nasce, amanhã esta vida também reproduzirá uma outra vida. É o ciclo da vida espiritual, o ciclo da vida de uma igreja. E aí, esse ciclo tem a sua continuidade até que Jesus volte. Neste lugar, ela tem um papel fundamental, o de gerar novas vidas. Eu e você, igreja, nós enfrentamos lutas, nós enfrentamos muitas lutas neste mundo como uma tartaruga. Como eu já disse, muitas dessas pequenas tartaruguinhas
não chegarão ao seu ciclo de vida. Elas enfrentarão muitos outros que olharão para elas e verão alimento, e elas serão devoradas. Mas muitas delas lutarão, muitas delas enfrentarão dificuldades, muitas delas passarão por tribulações e angústias, e vencerão. Chegarão à fase adulta, madura, e aí então poderão reproduzir também. Nós neste mundo enfrentamos também lutas, estamos inseridos nos diversos contextos, podendo viver alguns poucos ou muitos anos também. Mas quando estamos aqui, nós retornamos para o nosso habitat, precisamos entender que temos um papel fundamental na vida do outro. Integridade da igreja, integridade de cada membro de uma igreja, integridade de cada filho do Senhor quer dizer que eu contribuo para a geração de vidas. Ser íntegro e ter integração, melhor dizendo, na sua igreja, ou termos integração uns com os outros, quer dizer que eu contribuo para a geração de vida. Precisamos entender que temos um papel fundamental na vida do outro. Meu futuro e o atual irmão, eu preciso estar integrado, eu preciso estar cuidando, eu preciso estar perto, para que este irmão gere, para que este irmão também reproduza, e ele também ministre na minha vida, e assim eu reproduzo também, e assim eu cresço, e assim eu vou me dando por aquele, e ele me dá, ou ele se dá por mim também. Eu contribuo para a geração de vidas. É por isso que eu não posso viver isolado. É por isso que você não pode viver isolado. É por isso que você não pode viver como ilha. É por isso que você precisa estar integrado. Integrado numa igreja. Se você ainda não é membro de uma igreja, se você não é membro dessa igreja, integre-se a um corpo. Integre-se a um corpo. Integre-se a uma família. Pois o sucesso da continuidade da igreja depende de você, depende de mim. A vitória do seu irmão, a vitória do meu irmão, depende de você, depende de mim. Talvez você não imagine, talvez nós não imaginemos a proporção de como o irmão, como essa pessoa que está ao seu lado, aquela pessoa que está ao meu lado, como ela depende de mim. Talvez você não tenha noção disso. Talvez você já tenha noção. Talvez você é aquele que está começando agora na fé cristã, ou aquele que já tem os seus 30, 40, 50 anos de fé cristã. Talvez você esteja dizendo, mas o que eu posso fazer pelo meu irmão? Eu não sei nem orar direito. Você não imagina o poder que está na sua vida quando você ministra sobre a vida de alguém. Talvez você não imagina a luta como que aquela tartaruguinha está vivendo no mundo. Você não imagina. Mas quando você libera, quando você ministra sobre alguém, quando você está integrado, aquela pessoa é abençoada pela sua vida. Como isso acontece? Quando ministramos mutuamente. Há um exemplo em Atos, capítulo 12. Atos, capítulo 12. Sobre a igreja de Antioquia. No capítulo 5, que é o texto base de vocês, no versículo 42, diz que todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Todos os dias no templo e de casa em casa. No capítulo 12, o evangelho está crescendo. Herodes prende muitos que pertenciam à igreja, ou alguns que pertenciam à igreja. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. E aí então depois mandou prender a Pedro. Pedro era um homem extremamente audaz, no sentido de autoridade. Pregava, desafiava, não vendia a sua vida, não trocava o seu tempo ou a sua vida por pressões. E Pedro então foi preso. E no versículo 5, a partir do versículo 5 do capítulo 12 de Atos, diz assim: Pedro então
ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Uma tartaruga estava presa, mas a igreja orava intensamente pela libertação de Pedro. Amém? Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com duas algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu o anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram nos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda, e chegaram ao portão. Não sei quantos assistiram aquele filme, como que é? Matrix? Quantos que assistiram? Não, Matrix não. Não, Matrix, perdão, estou confundindo isso. Me veio aqui a mente agora, duro que você não volta, vem na mente, você não. Que é um filme cristão aí, do fim do mundo e tal. Deixados para trás. Tem uma cena. Quantos assistiram? Tudo a ver com Matrix, né? Olha quanta gente assistiu. Lembra aquela cena? Acho que no segundo, né? Que ele entra lá para conversar com aquele senhor de barba lá, que não lembro mais quem era. A testemunha, né? Testemunha isso. E de repente congela a cena. Eles passam e ninguém vê. É isso que está acontecendo com Pedro lá. Olha só. E saindo Pedro seguiu, não sabendo que era real, que se havia. Versículo 10. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu à porta do alpendre e uma serva chamada Rosa veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhes sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para o outro lado. O que aconteceu aqui neste texto? Primeiro, enquanto Pedro estava preso, a igreja estava junta, a igreja estava integrada, a igreja estava praticando a integração. Enquanto Pedro estava preso, a igreja estava reunida, diz o versículo 12, onde muita gente se havia reunido. No versículo 5 diz que a igreja orava intensamente. Então, 2, enquanto Pedro estava preso, a igreja estava orando junto. Ela estava junta em oração. Ela estava integrada em oração. Diz a palavra que orava intensamente a Deus por ele. Terceiro, enquanto Pedro estava sendo libertado sobrenaturalmente, a igreja continuava junta, a igreja se autoministrava, a igreja
com isso não tinha noção do que estava acontecendo. Ela estava num lugar e algo extraordinário estava acontecendo em outro lugar, e ela não tinha noção do que estava acontecendo. A igreja não imaginava o que Deus estava fazendo. A igreja foi surpreendida com o agir de Deus. Nós vemos que quando Pedro chegou, as pessoas que estavam orando, a igreja que estava orando, não acreditou no que estava acontecendo. Isso é impossível. Mas a surpresa de Deus, causada pela autoridade e pela ministração da oração daquela igreja. Em primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 12 a 14, diz assim, se você não quiser abrir, você pode me acompanhar na leitura. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós somos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Deus enfatiza a importância de ficarmos fortemente ligados ao corpo. Deus enfatiza nesse texto a importância de ficarmos ligados ao corpo. Deus não pretende que ninguém seja um solitário. Ele deseja que tenhamos nossa vida lá fora. Nós vamos ter a nossa vida lá fora. Ele nos permite isso. E Ele disse que estaria conosco todos os dias. Aonde você estiver, ali Ele estará também. Mas o Senhor disse que nós devemos retornar para o nosso habitat espiritual, para o nosso corpo. Nós não podemos perder a noção de corpo. Nós não podemos perder a noção de que nós temos um habitat e que nós precisamos retornar, e que nós precisamos reproduzir, e que nós precisamos ministrar, e que nós precisamos cuidar, e que nós temos a função de gerar, de cuidar, de sarar, de aperfeiçoar, de ajudar outras vidas. Nós somos corpo e que reproduzimos vidas em outras vidas. Muitas vezes nós ouvimos muito isso é muito enfatizado, que nós devemos ganhar vidas. Nós temos o dever de ganhar vidas. Eu tenho 38 anos e nasci no lar cristão, e sempre ouvi que todo crente tem que ganhar vidas. Tem que ir e servir e cumprir o ID de Jesus. Eu creio fielmente nisso. Isso é o mandamento de Jesus e cada cristão tem esse compromisso. Só que muitos estão deixando de cuidar. Muitos estão preocupados em ganhar, mas esquecendo do seu papel de cuidar. Deus não deseja que deixemos de cuidar. Há um outro dever. Deus não deseja que ninguém seja um solitário. Deus não quer que venhamos à igreja. Deus não quer que pessoas venham à igreja, recebam as bênçãos, voltem para suas casas, sem comunhão real ou proximidade com o seu irmão. Você pode vir aqui, você de repente tem visitantes e tem convidados, no momento do apelo, a pessoa entendeu a mensagem, você está ali, Senhor, converta aquele coração, Senhor, olha que aquela pessoa entenda, ou de repente você se lembra de um parente lá na sua casa, que ficou lá, Senhor, que a tua palavra entre naquele coração, ou então você ora por missões, você contribui por missões, e Deus quer tudo isso, e Deus quer também que você esteja integrado, cuidando de vidas, cuidando de vidas, que você venha, receba as suas bênçãos, que você seja ministrado, mas que você tenha comunhão real e que você se aproxime do seu irmão. É importante isso. É por isso que Deus fez a igreja. É por isso que você faz parte de uma igreja. Muitos estão à procura da bênção,
sem se perguntarem como eles podem retribuir ou servir. Exemplo: quantas pessoas já foram abençoadas por fazerem parte desta igreja? Não precisa levantar a mão. Quantas pessoas já foram abençoadas por fazerem parte desta igreja? Quantos falidos entraram aqui? Falidos no lar, falidos na vida, falidos financeiramente, falidos na empresa. Quantos desestruturados em diversas áreas? Quantos perdidos? Quantas famílias desfaceladas? Quantos foram restaurados? Quantos prosperaram aqui? Estão prosperando? Quantos se reergueram? Estão se reerguendo? Quantos entraram aqui doentes, enfermos e foram curados? Aleluia!